dessa matéria da teologia pentecostal por nome pastor Eliel, o meu professor, melhor dizendo, pastor Eliel Gabi, ele vai nos explicar um pouquinho a respeito disso, que há muitas coisas que nós trazemos, que nós recebemos, que não tem nada a ver nas escrituras sagradas. E esta questão do movimento da glossolalia, como muitas pessoas dizem, que são as línguas dos anjos que nós falamos, e aonde nós não observamos em lugar nenhum das sagradas escrituras uma comprovação para que, na realidade, que nós falamos a língua dos anjos, que nós falamos a língua dos anjos que estão lá no céu. Não há como afirmar algo. Nós só apenas sabemos que é um mover do Espírito Santo em nossas vidas, e todas as vezes que nós falamos em línguas estranhas, nós edificamos a nós mesmos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E apenas o Espírito Santo entende aquilo que nós falamos com Deus naquele momento, a não ser que Deus dê a interpretação a alguém, mediante ao dom do Espírito Santo que é concedido no capítulo de número 12 da carta de Paulo aos Coríntios. E lembrando que quando nós falamos a respeito de línguas estranhas, nós olhamos uma grande ação do mover do Espírito Santo que houve lá no capítulo de número 2 de Atos dos Apóstolos, aonde o Senhor ele opera de modo sobrenatural na vida dos discípulos. Lembrando que ali aqueles homens eles não para falar um idioma de outras nações, mesmo que ele nunca tenha estudado aquele idioma. Foi exatamente o que aconteceu ali no capítulo de número 2. O pastor Eliel Gabi, ele conta o testemunho de uma irmã que ela tinha ido para a Romênia e ela não sabia falar o idioma, e ela fez uma oração a Deus, e o que ela pedia em sua oração era que o Senhor operasse na vida dela agora o poder dele, para que ela pudesse falar naquele instante o romeno. E naquele momento, depois dela ter feito aquela oração, aquela mulher ela conseguiu falar romeno, e ela dominou de um modo extraordinário aquele idioma. Ali foi uma ação sobrenatural do Espírito Santo de Deus na vida do homem. Nós temos que destacar uma coisa: a ação do Espírito Santo ela não passou. A ação do Espírito Santo ainda é atual. A ação dos dons espirituais ainda é atual. O Pentecoste de Deus ainda é atual para a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor. E baseado em tudo isso que nós temos falado aqui, nós precisamos abrir muito a nossa visão espiritual, precisamos entender muito, certo, à luz da palavra do Senhor, para que a gente venha combater esses tipos de coisas. Hoje as pessoas estão em busca muito de movimento e estão correndo e estão muito longe do verdadeiro pentecostalismo. Na realidade, não há como nós termos um verdadeiro Pentecoste sem a palavra de Deus em nossas vidas. Não há como nós termos um verdadeiro mover de Deus sem a ação do Espírito Santo em nós. E baseado nessas questões que temos falado a respeito de línguas, muitas pessoas não sabem o verdadeiro propósito destas línguas estranhas. Além de ser para edificar, ela tem um propósito de nos levar, aleluia, a um ato de adoração a Deus. Lembrando que as línguas estranhas elas estão ligadas com o ato da adoração. Às vezes tem pessoas que falam em línguas apenas por emocionalismo. Muitas das vezes as pessoas não sentem nem a presença de Deus. Às vezes só falam para poder mostrar que tem línguas estranhas, mas na realidade, se as línguas estranhas elas não estiver ligada com um ato de exaltação a Deus, se ela não tiver num ato de glorificação ao nome do Senhor, ela não passa de emocionalismo, ela não passa de palavras repetidas, de palavras treinadas e memorizadas. Na realidade, quando você vê alguém começar a falar línguas estranhas e aquela pessoa nem sequer começou a adorar a Deus, nem começou a engrandecer, nem começou a exaltar o nome do Senhor, você tem que correr dessa situação, você tem que pular a distância, porque na realidade isso é apenas ação da carne. Agora, quando você vê um crente que ele começa a exaltar a Deus, que ele começa a engrandecer ao Senhor, falar das grandezas de Deus e começa a se encher do Espírito Santo e começa na realidade a falar em outras línguas, aí sim nós temos uma ação do Espírito Santo na vida da pessoa. Nós não devemos, na realidade, irmãos, nós não devemos ter medo de pessoas que falam muito em línguas. Nós devemos ter medo, ou seja, nós não devemos nos admirar, melhor dizendo, de pessoas que falam muito em línguas. Nós devemos nos admirar de pessoas que verdadeiramente vivam a palavra de Deus, que adoram a Deus e são cheios dos mistérios do poder de Deus em suas vidas. Nós temos que observar quando verdadeiramente homens, na realidade, e mulheres são homens e mulheres de Deus. É quando eles estão pautados dentro das Escrituras Sagradas, dentro
da palavra de Deus. E um dos objetivos da teologia é exatamente demonstrar esta teologia pentecostal. O objetivo da teologia é aprimorar isso, o nosso conhecimento e o nosso entendimento concernente às coisas de Deus. Eu vou ficar por aqui de modo bem resumido esse assunto da teologia pentecostal, porque o assunto também é muito vasto, é apenas para poder dar uma luz a respeito do que é a teologia. E depois nós vamos falar um pouquinho a respeito da teologia e um pouquinho da doutrina. O que tem a ver exatamente a doutrina com a teologia? Você sabia que doutrina tem o mesmo conceito de teologia e que elas são palavras sinônimas? Que elas correspondem ao mesmo significado? Então você vai aprender um pouquinho no próximo vídeo a respeito de doutrina e teologia, que são as palavras que têm o mesmo sentido, têm o mesmo sinônimo e o mesmo significado, que é de instruir, que é de ensinar e fazer você ir mais além, mais perto de Deus, através dos ensinamentos das Sagradas Escrituras. E lembrando que não há esta palavra teologia na Bíblia, mas há a palavra doutrina. Então todas as vezes que você participa do culto de doutrina, ou que você é doutrinado, você está estudando teologia, você está sendo instruído para poder levar a palavra de Deus mais além a outras pessoas. Fique na paz do Senhor, que Deus em Cristo te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.